Olá, a gente está conversando aqui agora com a Liliane Petris, ela é gerente-geral do Instituto Ana Rosa. Primeiramente, agradecendo a sua presença aqui com a gente, Liliane, para contar mais sobre o Instituto e as atividades que a gente vem fazendo em conjunto, e muito obrigado pela oportunidade dessa parceria. Por favor, você pode contar para a gente um pouco mais sobre o Instituto, para quem ainda não tem tantas informações sobre ele? Então, Felipe, primeiro agradecer, acho que é um prazer estar aqui, né, agradecer essa oportunidade de falar do Instituto e de falar dessa parceria. O Instituto Ana Rosa é uma instituição criada em 1874, né, então, dentro da sua área de atuação, é a instituição mais antiga em atividade no Brasil, né, é uma instituição familiar, então, ela foi criada pelo Barão de Souza Queiroz, né, que pertencia a uma família muito tradicional de São Paulo. Então, ela é criada primeiro como internato para meninos e, no decorrer dessa longa história, né, ela foi se modificando. Hoje, nós atuamos com 3 programas conveniados com a Prefeitura de São Paulo, né, então, temos um centro de educação infantil, que atende de 0 a 4 anos em período integral, combinado com educação, e 2 programas conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, um CCA, que atende de 6 a 14 anos e 11 meses, e um CJ, um Centro para a Juventude, que atende de 15 a 18 anos, esses 2 no contraturno escolar, né, um atendimento totalmente gratuito e voltado principalmente nos 2 últimos serviços para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né, então nosso foco de atendimento são essas famílias e a gente as atende através, né, das crianças e adolescentes que as compõem. A gente tem muitas parcerias, né, uma delas é com o Senai, que, por exemplo, certifica nossos programas de formação profissional, e a gente sempre acho que vem buscando novas atividades, porque quando você existe há tanto tempo, você tem que se inovar sempre, né, porque primeiro, você tem a comunidade que conhece muito o Instituto, né, dentro da região, a gente tem aqui gerações que já foram atendidas, então, na nossa creche, a gente tem mães que foram da creche que hoje trazem seus filhos. Então, a gente brinca que tem um nome, né, para zelar e uma qualidade que sempre tem que ser superada, né. É um trabalho muito difícil e que ficou ainda mais difícil na pandemia, né, porque, de repente, a gente, como todo mundo, se viu numa situação nova e sem saber muito o que fazer, né? Quando a gente parou as atividades presenciais no ano passado, foi assim, até logo, né? A gente parou em 20 de março, achando que voltava no mês seguinte, ninguém tinha clareza do que era a pandemia, e daí, de repente, a gente se viu, não volta, né? E teve que se reinventar em atividades virtuais. E a gente que sempre lidou com gente, olhando no olho a olho, vendo, de repente, esse espaço vazio, e ficou assim durante praticamente 2020 inteiro. Daí a gente teve que aprender a fazer coisas que a gente nunca imaginou, né? Teve que aprender a fazer vídeo, podcast, encontro virtual, a gravar, a mexer com o microfone, a fazer coisas mais interativas. Acho que foi um desafio muito difícil e que só foi possível com várias ajudas. E aí teve um papel fundamental nesse processo o Canto Cidadão, né? Porque acho que a gente, apesar da distância física, não se viu sozinho, né? Então a gente contou com muitos apoios. E acho que um deles foi fundamental quando a gente começa as atividades. Então, a gente se conhece na pandemia, né? Até a gente brincou que em novembro teremos nossa primeira atividade presencial. Então, Mantu, que coordena, né, as atividades do Canto Cidadão, focaram num setor nosso, que é o Centro para Criança e Adolescente, né, que a gente atende 380 crianças e adolescentes, com atividades muito diversificadas, né? Então, a gente tinha aqui esporte, tinha ateliê, que trabalha mais com a parte de artes visuais, música, informática, linguagem, teve que colocar tudo isso para o virtual. Então, essa parceria foi feita com esse centro, a Mantu, que é a coordenadora do nosso Centro para Crianças e Adolescentes,
conheceu o Canto Cidadão através de outro parceiro, e aí acho que é importante frisar como essas redes são fundamentais. Então, a gente já tinha uma parceria com Corrida Amiga, que tinha feito atividades aqui. Isabela chegou a conhecer o Instituto numa atividade que ela veio do Corrida Amiga, e essa coisa, né, que um vai levando ao outro, e surgiu. E daí, a gente começou a fazer encontros virtuais no ano passado, né, para as nossas crianças e adolescentes, e aí acho que frisar muito do cuidado que vocês têm, né, então, assim, é muito profissional, né, apesar de ser feito por grupo de voluntários, então, tem todo o cuidado de pensar numa história que seja adequada para a faixa etária, que cause engajamento, então, além da contação da história, tem toda uma pesquisa por trás disso, tem todo o cuidado com o cenário, um cuidado com o vestuário, né? Então, você tem, por exemplo, uma atividade de contação ligada à mitologia, as voluntárias se vestem, então, isso vai criando todo um ambiente que torna a atividade mais agradável. A gente sabe que não é fácil, né? Para quem estava acostumado nesse contato diário, na questão, esse antes de tudo, né? Tanto o CCA como o CJ, que são da assistência social, são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E como é que você convive e fortalece vínculos à distância? E aí também atendendo um público que não tem acesso à tecnologia, né? Que acho que essa foi outra dificuldade. Então, eu tenho computador, quase ninguém tem em casa, e isso acho que cada vez se torna mais necessário realmente democratizar o acesso do país a esses equipamentos, à internet, que muitas vezes fazer o contato via celular, né? Então, enquanto a gente tem toda essa comodidade de ter um computador, às vezes mais de um computador em casa, você tem famílias que têm um celular, que a mãe ou o pai, né, o responsável, o adulto, sai com esse celular para trabalhar, e daí você só consegue fazer essas atividades no final do dia. Então, acho que outro aspecto importante dessa essa vontade de tudo ter certo. Então, sempre pensar no horário que era melhor para as crianças e adolescentes, vocês sempre foram muito disponíveis nesse aspecto também, que é quando, né, os responsáveis estão voltando para casa, as crianças conseguem acessar, e como as crianças amaram, né? Então, acho que principalmente entre os mais novos, teve um engajamento maior, e se chegaram a fazer muitos encontros, né? Teve meses que foram quase 4 encontros, e estamos muito ansiosos para ter isso presencialmente, né? Acho que a gente sempre trabalhou muito a questão da leitura, né? Quando a gente fala em crianças e adolescentes vulneráveis, eu acho que saber ler, escrever, ter acesso, ter repertório, são ferramentas para estar inseridos no mundo, né? A gente vive numa sociedade que é grafocêntrica, não tem como falar que não. Então, quanto mais acesso você tem, melhor. E acho que quando você cria esse ambiente, às vezes uma criança que às vezes tem dificuldade de ler, ou que não, a gente tem uma biblioteca com mais de 10 mil livros aqui, e que às vezes, né, não é utilizada como deveria, porque a gente sabe que hoje você compete com celular, computador, videogame. Então, quando você traz alguém contando a história, você cria um universo que é muito mais propício para depois a criança ter acesso ao livro físico, né, que é fundamental. Então, acho que vai despertando esse interesse, vai criando uma curiosidade, vai trabalhando nesse tema, porque às vezes é muito isso, você tem que achar o que você gosta, né? Às vezes você fala, eu não gosto de ler, mas você pode não gostar de ler um autor ou um tipo de história específico. Então, acho que o Canto Cidadão foi muito parceiro nesse aspecto. Eu acho que também da gente não estar sozinho, porque eu acho que teve uma questão psicológica que é muito importante falar da pandemia, né? Tanto para os nossos profissionais, que ficaram muito desgastados, então ter um apoio de outra instituição, de outras instituições foi fundamental, como também para trazer um pouco de alegria, de diversão, de poesia, de beleza, no ambiente tão hostil para essas crianças e adolescentes, porque, queira ou não, aqui era um pouco ambiente de tranquilidade, né? A gente tem um ambiente gostoso, bonito, com muito verde, muita árvore, passarinho, que eles conseguem circular e, de repente, ficaram em casa fechados. Então, como esses encontros com o Canto Cidadão foi um pouco uma janela para um mundo maior, um mundo mais gostoso, que faz você esquecer um pouco dos problemas, né? E poder ver outras crianças, que acho que é outro aspecto também,
que a equipe de CCA destacou muito nos encontros foi como vocês eram muito preocupados em interagir com as crianças, né? Então, muitas vezes você ficava sozinho em casa, só com seu núcleo familiar muito pequeno, e como é importante conversar, né? Trocar. E esse foi mais um aspecto que os encontros com o Canto Cidadão foram importantes para a gente. E estamos ansiosos agora. Sim, a gente também está super nessa expectativa, né? Conversando com a Isa, ela está super ansiosa também para estar aí com vocês. E te escutando aqui, Liliane, é uma jornada que se relaciona muito com a jornada que a gente teve também na pandemia, né? Desde o dia lá, 15 de março, quando a gente emite uma notinha, falando, olha, pessoal, vamos fazer uma suspensão por 2 semanas, para ver, eu até encontrei essa mensagem que eu mandei para o pessoal, vamos até o final de março, a gente fica esperando para ver como é que vai, e aí o restante a gente sabe como aconteceu. Agora, estou de pleno acordo com você, com relação à importância das parcerias. Você citou a Corrida Amiga, você se falou da organização das voluntárias, principalmente, né, as mulheres voluntárias no Canto Cidadão, elas têm um papel essencial, não só pela quantidade ser maior, mas como pela intensidade dos trabalhos. E aí, de repente, a gente percebe a relevância disso, que parece óbvio para quem está no terceiro setor, mas a sociedade civil que se organiza, tanto para ter instituições como o Instituto Ana Rosa durante tanto tempo, quanto para além da equipe que faz a instituição acontecer no cotidiano, a sociedade civil entrar para oferecer apoios adicionais. Porque nós sabemos quais são as limitações de uma instituição sem fins lucrativos, né? A gente sabe até onde a gente dá conta de ir, e para ir além, o quanto a gente precisaria de mais recursos, mas de repente vem a sociedade civil e traz presença, traz conhecimento, traz escuta, traz propostas. Então, te escutar reforça muito a crença que a gente tem nessa possibilidade de rede de apoio entre todos os setores. Foi fundamental, assim. No passado a gente fez uma campanha do agasalho, que eu falei, eu acho que eu vou ficar 2 anos sem comprar roupa, porque eu mexi em tanta roupa que a gente, né, todo mundo se organiza para fazer essa distribuição. Foi uma coisa que a gente sempre fazia, colocou nas redes sociais para divulgar, e até pensando, vai ter restrição, olha, você vem aqui, coloca no porta-mala do carro, não precisa nem sair, porque era um período que ainda estava muito intenso da pandemia. A gente nunca recebeu tanta doação, né? Na Páscoa, a gente fez parcerias para ganhar ovo de Páscoa. No final, para dar para um grupo pequeno, eu dei para o Instituto inteiro, né? Porque outras ONGs tinham recebido a mais lá, gente que a gente nem conhecia, né? Que nunca teve contato antes. Ganhamos doação de álcool gel também da Gold Letra. Então, assim, acho que foi muito isso de um ajudar o outro durante a pandemia. Então, a gente, por mais que estivesse de um lado muito sozinho, por conta da falta de contato físico, acho que, né, eu nunca ganhei tanto tênis. A gente doou muito tênis, né? Até porque agora que as pessoas iam voltar a andar, então pode mochila. Então, acho que as pessoas foram muito solidárias. Então, a pandemia trouxe isso. Né, acho que de um lado a gente não dá para falar que é bom, mas acho que fez a gente se reconectar de uma certa forma, de pensar, todo mundo está ligado, a situação pode não ser minha, mas eu não posso ver o outro e não fazer nada. Eu acho que fez um pouco a gente repensar certas práticas, né? E mesmo essa coisa de você ter alguém, eu tenho grupos, né, de WhatsApp de outras ONGs, como é fundamental você ter alguém com quem conversar nessa hora, não sei o que fazer. E coisas assim, que a gente, né, começou a fazer podcast, por exemplo, porque tinha uma hora que uma coisa que era para durar tão pouco tempo, durou muito, não aguentava mais fazer vídeo, porque vai cansando, você tinha que criar estratégias novas. A gente viu outra instituição que estava fazendo, né? Então, como também você aprender com os avanços do outro é importante. A gente não está sozinho no mundo e não precisa inventar a roda, né? Alguém já fez, deu certo, então vamos ver o que o outro fez. Sem dúvida. E a gente fica na torcida. Felizmente você já sinalizou que a gente vai poder dar continuidade no presencial, né? Porque às vezes eu gosto de você desse lado daí, do lado de cá, não, fica aí, eu fico aqui. Não, acho que assim. Isso é muito bom. Eu falei,
leitura, a questão da linguagem, né, a gente tem isso, inclusive na grade do CCA, né, que é o nosso Centro para Crianças e Adolescentes. Então, tem o Casos e Contos, que a gente tem esse nome mais poético para os pequenos, para os adolescentes tem a questão da linguagem, e para a gente é o que eu te falei, é fundamental, né? Até para trazer uma coisa mais gostosa do que a escola, porque às vezes na escola tem aquela cobrança da nota, tal, que é fundamental, tem que ter, né? A criança, para estar aqui, ela tem que estar matriculada numa escola, tem que ter essa formação, mas também a gente ajudar até a apoiar a escola, não é porque é isso, é um trabalho que é muito interligado, né? Então, a gente sabe que também que se a criança tem acesso aqui a outras oportunidades, que às vezes a gente consegue dar por conta de parceria, né, porque é uma estrutura menos rígida, às vezes, que a estrutura escolar, isso vai ter impacto nela, né? Então, quando a gente sai, a gente está doido agora para começar a sair, toda hora a gente fazer uma visita no centro de São Paulo, em museu, partes históricas, 2 anos já sem fazer, né? Como é importante, acho que, e também conhecer outras pessoas, né? Então, se a criança ou adolescente sabe falar, sabe conviver, conhece outras histórias, eu acho que tudo são experiências significativas que tornam ele uma pessoa melhor, um cidadão melhor, e depois, no futuro, um profissional melhor, né? Sim. Então, te agradeço muito, Liliane, porque você destacou pontos aqui de forma espontânea, porque a gente foi conversando sem combinados de perguntas específicas, mas no geral, mas você destacou que o reconhecimento de que a gente busca fazer um voluntariado organizado, um voluntariado que, por mais que a gente tenha muitas vezes a noção de que é voluntário, vai lá com a cara e com a coragem, vê o que dá. A gente compreende esse tipo de fala, no entanto, a gente compreende que é possível a gente fazer um voluntariado competente, sem perder a espontaneidade, a alegria, essa boa vontade que está na essência do voluntariado. A gente não vê outra solução para o país caminhar para alguma virada em termos de justiça social que não passe pela participação muito intensa da sociedade nos assuntos de interesse da sociedade. E o que vocês fazem aí, esse acolhimento, essa parceria com o primeiro setor, com aquilo que é governamental, essa parceria com o terceiro setor, essa parceria certamente com as empresas que vocês devem ter por aí também, assim como a gente tem por aqui. Se não tem essa integração, a gente não está falando de uma comunidade integrada. Por isso, talvez, as injustiças, as inequidades, as distâncias, né? Então, eu só quero te agradecer e fico muito feliz pelos destaques que você deu para os pontos que a gente valoriza muito aqui. E fica a torcida para que essa parceria só tenha começado e que a pandemia termine, mas a nossa parceria vai em frente. Então, muito obrigado, Liliane. Também queremos que vocês venham à nossa sede, queremos trazer as crianças aí, a gente desenvolve algumas atividades na sede, ainda não, mas em breve sim, atividades de teatro e outras. Então, por hora, quero agradecer em nome da equipe do Canto Cidadão, toda a equipe do Instituto Ana Rosa, por nos receberem, e por alguma espécie de maluquice, vocês querem continuar a parceria. A gente fica feliz com isso, tá bom? Muito obrigado. Não, a gente quer transformar vidas. Acho que todo mundo que embarque nessa missão, nesse objetivo de vida, é o que você falou, é muito bem-vindo, né? E é isso. A gente abarca empresa, outras instituições, voluntários, sempre quem vem para somar. Então, super obrigado e convidadíssimo vocês virem aqui. A gente tem uma comida super boa, já vem no horário para almoçar. Uma das coisas que as crianças sentiam falta era isso, a comida, porque é diferente você comer com teus amigos, né? Na bagunça, poder conversar. Acho que agora que a gente está também ampliando um pouco, voltando um pouco a viver uma vida normal, né? Como faz falta. Vamos lá, vamos em frente nesse sentido. E quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto, vocês estão nas redes sociais, Instituto Ana Rosa, o site qual é, por favor? anarosa.org.br. Então, bem simples, todas as né? redes sociais, temos Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Maravilha. Liliane, muito obrigado, parabéns pela resistência durante a pandemia e vamos em frente, tá bom? Fica bem, um abração e mais uma vez muito obrigado por receber a gente aí. Até logo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.